eu vou apresentar para vocês o ventilador Monal T75. Esse é um ventilador da nossa linha Monal. O T75 é um ventilador indicado para terapia intensiva, para UTI desde baixa até alta complexidade. Primeiro eu vou mostrar para vocês a estrutura do equipamento. Da parte traseira, ele é um equipamento que tem uma turbina interna, então ele não tem a saída de ar comprimido, ele só usa o oxigênio. E eu tenho duas saídas, a de alta pressão, que é a saída normal, onde eu vou usar a mangueira de oxigênio e ligar na rede do hospital, e uma saída de baixa pressão, que seria para um caso de usar conectado a um concentrador de oxigênio ou uma fonte de baixa pressão. Aqui é o botão de ligar o equipamento, o desligar vai ser na tela. A questão de alarme remoto, se eu quiser fazer uma conexão com alarme remoto, e uma bateria externa, o equipamento já tem uma bateria interna. Aqui dentro eu tenho algumas conexões, que seria uma saída de vídeo, caso eu queira projetar a tela do ventilador. Também tenho a conexão para atualização de software. E aqui ficaria um filtro, que é um filtro que é trocado uma vez por ano só, é um filtro EPA, não é um filtro comum, para fornecer para o paciente um ar na qualidade adequada medicinal. Na parte dianteira, então, eu tenho a tela do equipamento, que é uma tela totalmente touchscreen, de 10,4 polegadas. Eu tenho um único botão, que é um botão rotativo e de confirmar parâmetros. Aqui eu tenho a saída inspiratória, saída para inalação ou a nebulização e o bloco expiratório, que fica protegido interno à estrutura do equipamento. Esse bloco ele só sai se eu aperto o botão. E o bloco expiratório, então, ele é composto de 3 partes: sensor de fluxo respiratório, válvula e membrana, ou diafragma. A montagem é simples, não tem como montar do lado errado, é o encaixe perfeito. Eu preciso só encaixar no equipamento. Aqui vai ficar a sinalização se o equipamento está ligado na rede elétrica. E aqui vai ser a iluminação dos alarmes, quando ele estiver em funcionamento. Bom, agora vamos ligar o equipamento. Eu vou conectar o circuito paciente. É o circuito padrão. Ramo INS e ramo ES. Vou ligar a máquina. Quando eu ligo o equipamento, ele já inicia nessa tela de espera. Uma característica da família Monal e dos ventiladores da Air Liquide é a questão de ter uma tela só, é mais simples para o manuseio, fácil de achar o que eu preciso ajustar. Como é que é a divisão da tela, então? Aqui embaixo sempre vai ser os parâmetros que a equipe vai ajustar. Na parte superior, eu tenho se o equipamento está ligado na rede elétrica, se a bateria está carregando ou não, está totalmente carregada. Aqui o modo ventilatório que o paciente está ventilando e a categoria. Depois eu vou explicar como muda a categoria. Esse banner sempre vai ser o espaço dos alarmes. Então, no sininho é o silenciador de alarme, quando ele estiver ativo. E esse banner é sempre onde vai me mostrar a mensagem de que alarme está tocando. Então, os alarmes, eles tocam com diferentes cores e tons, de acordo com a criticidade do evento. O verde é só uma mensagem, depois ele vai o laranja. O alarme vermelho é o alarme mais crítico, onde o som ele vai ser contínuo e ele só vai cessar quando a situação do paciente estiver normalizada. E nessa parte lateral, então, eu tenho algumas funções do equipamento, que sempre ventilando ou stand-by, eles ficam nessa barrinha lateral. Na parte central da tela, então, eu tenho algumas funções. Novo paciente, onde eu mudo a categoria. Então, eu seleciono se é recém-nascido, criança ou adulto. E por uma questão de segurança, só em stand-by que eu consigo mudar a categoria do paciente. Só clicar.
Eu tenho o botão de iniciar a ventilação quando tudo estiver ajustado. Então, tem os testes automáticos, que é um teste que é ideal fazer a cada troca de circuito, porque é um teste que faz, além de toda a parte de calibração interna, de sensores e válvulas, ele compensa a complacência, ele calcula e compensa a complacência do circuito paciente. Então, é só clicar em testes, ele já me avisa que eu preciso obstruir o Y, ele já vem com um tampão para isso. E eu posso fazer o teste já com o nebulizador incorporado se eu quiser. Se não, é só validar. E o teste começa automaticamente. Se der tudo certo nas etapas, ele dá um sinalzinho verde, que passou pela etapa. Se der algum erro de mensagem, ele vai me dar um X em vermelho e vai me avisar o que aconteceu. Então agora o teste foi finalizado. Aqui só a mensagem que eu não fiz o teste com o nebulizador, testes bem-sucedidos e qual é a complacência do circuito. Por isso que é importante fazer o teste a cada troca de circuito paciente. Eu finalizo e agora eu posso ajustar a máquina. O Monal T75 também tem na tela de espera a opção de oxigenoterapia. O que seria isso? Um recurso avançado, que é uma nova tecnologia que existe no mercado, que é uma terapia de alto fluxo nasal. Então, alguns ventiladores têm essa função, inclusive o Monal T75, onde eu uso o sistema específico para essa terapia de alto fluxo. Eu consigo ajustar no ventilador a FI de O2 de 21 a 100% e o fluxo que eu vou administrar para o paciente, que vai até 80 litros por minuto. Agora vamos ajustar um modo ventilatório. As modalidades ventilatórias no Monal ficam aqui. Eu simplesmente clico e ele me abre todas as opções de modos ventilatórios que a máquina possui. Então eu tenho toda a parte básica de ventilação, a volume, a pressão controlada ou assisto controlada, o SMV, a volume ou a pressão de suporte. Tenho alguns modos avançados, que é o PRVC, PS Pro, que é um modo exclusivo da Air Liquide, e o APRV. E essas modalidades que são específicas para a ventilação não invasiva, que é uma pressão de suporte não invasiva, o Dual Level e o CPAP. Vale ressaltar que o Monal T75 ele tem uma ótima compensação de vazamento, devido à tecnologia da turbina, e também uma resposta muito rápida na entrega de fluxo no paciente. Agora a gente vai ajustar o modo ventilatório. Então eu clico em cima do modo atual, escolho o modo ventilatório que eu quero. Aqui eu vou botar em pressão controlada. E aqui embaixo me abre os parâmetros de cada modo ventilatório. Então para ajustar eu clico na referência, ajusto para o valor que eu quero, e eu sempre preciso confirmar. Assim, todos os outros parâmetros. Sempre que eu ajustar algum parâmetro que tem relação com outro parâmetro ventilatório, ele me abre essa tela de ajuda, onde eu consigo ver que se eu estou ajustando uma PIP, ele vai somar com a pressão inspiratória e vai me dar uma pressão de pico maior. Então, todo parâmetro tem relação com o outro, ele me abre essa tela de ajuda. Estou ajustando o tempo inspiratório e estou mexendo na relação. A sensibilidade do equipamento é tanto a fluxo quanto a pressão. Então aqui eu tenho a unidade de medida em litros por minuto. Quando eu estou ajustando para a direita, eu posso zerar, deixar desligado, e ele passa para centímetros de água, ou seja, é um valor negativo do ajuste de pressão. Essa seta indica que eu tenho mais parâmetros para ajustar. Então aqui eu tenho, mesmo nos modos assisto controlados, o ajuste de rampa, que é a velocidade de entrega do fluxo para o paciente. Quanto maior o valor, mais rápido, quanto menor o valor, mais lenta a entrega do fluxo. Confirmo. E eu tenho um ajuste de suspiro. O que seria isso? Nós, sem ser entubados, a gente tem a função do suspiro fisiológico.
e quando o paciente é entubado ele acaba perdendo essa função. Então eu posso ajustar hormonal o suspiro. Como é que eu ajusto? A frequência, ou seja, a cada quantos ciclos vai entrar um suspiro e quanto vai ser esse suspiro. A unidade de medida, como eu estou em pressão, ele fala que é vezes a pressão inspiratória. Então aqui ele já me avisa, se eu ajustar 1,5 vezes, quanto que vai ser a pressão na frequência do suspiro. Habilitado ou desabilitado. É uma opção da equipe em ajustar esse parâmetro. Ajustados todos os parâmetros, eu dou um validar. Aí o modo ventilatório mudou para o que eu ajustei. E agora eu posso iniciar a ventilação. Tenho duas formas. Tenho esse botão ou este aqui. Qualquer um dos dois, clicando, ele começa a ventilar. Ventilando, o que eu posso ajustar na tela? Eu tenho duas curvas simultâneas e o ajuste da escala é direto na unidade de medida. Então, se eu quiser ajustar na vertical, eu clico nessa unidade. E se eu quiser ajustar na horizontal, eu clico nos segundos. E eu ajusto a escala da curva, conforme a minha necessidade. O manual permite que eu ajuste qual tipo de curva eu quero colocar na tela. Então é só clicar na curva que eu quero trocar. E aqui do lado ele me abre a terceira opção. Então eu vou trocar a curva de fluxo pela curva de volume. Ele automaticamente já trocou. E aqui eu posso novamente ajustar a escala. Se eu quiser voltar, é só clicar de novo na curva e escolher a opção que eu quero deixar na tela. Na parte gráfica, eu sempre tenho a opção de congelar o gráfico. Se eu quiser fazer alguma análise no momento do ciclo ventilatório, eu clico em congelar e ele me abre essas duas opções de cursores, onde eu posso andar na curva, ele me dá o valor do primeiro cursor, eu clico, ele troca o cursor, o valor do outro cursor e qual é o delta entre eles. Então, em todo momento de análise gráfica, eu tenho a opção de congelar. Retorno e ele volta. Nessa área da tela, então, eu tenho um monitoramento numérico do que está acontecendo na ventilação do paciente. Eu tenho 3 páginas de monitoração. Primeira página, parâmetros básicos. Segunda página, além de picos de fluxo, parte de fuga, que ele monitora mesmo na ventilação invasiva. Nessa página eu também tenho o monitoramento da ventilação espontânea, que é o quanto o paciente está entrando na ventilação. Quando o paciente deflagra o ciclo, além da curva mudar a cor para verde, eu tenho análise do pulmão e também o quanto que o paciente está fazendo da ventilação total. E na terceira página, que eu tenho monitoramento de toda a parte de mecânica ventilatória. Então, eu fico medindo a parte de resistência e complacência dinâmica, trabalho ventilatório, quando eu estiver com a ventilação espontânea, as medidas que eu posso fazer no ventilador, de P01, NIF e auto-PIP, e o índice de Tobin, que ele fica medindo constantemente durante a ventilação. Nessa mesma região da tela, eu tenho o ajuste direto dos alarmes. Ele fica muito mais prático, porque eu consigo ver o quanto que o paciente está fazendo e os alarmes são essas barrinhas, inferior e superior. Então, eu consigo ver a ventilação do paciente e ajustar o alarme de forma segura e correta. Como nos parâmetros, é só clicar, ajustar e validar. Em qualquer um deles, só clicar, ajustar e validar. Quando eu clico em qualquer área dessa de monitoramento, eu tenho essa opção aqui do lado, que é um histórico. É um histórico de alarmes, onde ele registra os 200 últimos alarmes que tocou.
com as diferentes cores, ou seja, eu consigo ver as diferentes criticidades que tocou. Importante salientar que sempre que eu tiver um alarme técnico, ele me habilita em código, onde o usuário pode entrar em contato com a Air Liquide e nos informar esse código. Aqui eu também tenho um autoajuste. O que seria? Um autoajuste dos limites de alarme, não é nada relacionado a parâmetros. Então eu clico em autoajuste e em cima do que o paciente está ventilando, o próprio ventilador ajusta os limites superior e inferior de alarme. O reset seria limpar a tela. Vou simular um alarme. Então, o que acontece? O alarme toca, eu consigo ver qual é a prioridade pela cor, eu consigo ver qual é o parâmetro que está alarmando. Quando o paciente volta à condição dentro dos limites de alarme, a máquina registra em vermelho o último registro. O reset nada mais seria do que para limpar a tela. Aqui na lateral, como eu havia explicado, fica todo o menu do equipamento. Tá? Então eu tenho o travar tela, eu simplesmente clico, ele habilitou a função. Onde eu apertar, ele vai me dar o aviso que eu estou com a tela bloqueada. Para desbloquear, tem que fazer exatamente o que ele me pede, que é pressionar a tecla travar e validar o botão rotativo. Então, travar, validar. Aqui no menu eu tenho o mesmo histórico de alarmes, então eu consigo direto na tela buscar os últimos alarmes que tocou. Dentro do menu eu tenho algumas funções também. O que seria? Além das curvas, os gráficos, eu tenho a opção de ler os loops da ventilação. Esse sim, ele me habilita um por vez na tela. Também tenho a opção de congelar. Aqui eu estou com o loop volume e pressão. Eu clico na tela, ele muda para volume e fluxo. E clico na tela novamente, ele muda para a terceira opção, que é fluxo e pressão. Então, de monitoramento gráfico, eu tenho as 3 curvas e os 3 loops disponíveis. Quando eu saio, ele volta para as curvas. Dentro do menu ainda, eu tenho a função de tendências, que é o registro de tudo o que aconteceu de parâmetros ventilatórios na ventilação. Então, o Monal T75, ele registra as 80 últimas horas ventiladas. Ele me abre 2 gráficos. Eu clico em cima e ele me dá os valores dos 2 gráficos que estão na tela. Para mudar o gráfico é só clicar no parâmetro, escolher qual é o parâmetro que eu quero ver na tela, clicar e ele muda o gráfico. Novamente eu posso vir na tela, escolher o momento exato, porque eu tenho a data e a hora e qual o valor que ele está me mostrando. Posso mudar o gráfico de cima também. Só escolher e mudar. É interessante que eu consigo buscar todos os dados também de mecânica ventilatória. Então eu tenho a pressão platô, tenho a parte de ventilação espontânea, índice de Tobin, fuga, resistência e complacência, estática e dinâmica, todos os cálculos de mecânica que eu faço, eu consigo buscar e passar o gráfico para a tela, para buscar as últimas 80 horas ventiladas. Quando eu saio, ele volta para as curvas em tempo real. Além disso, eu tenho o ajuste de O2, que é esse botão aqui. O que eu ajustar dentro do menu, ele faz automático nesse botão. E o que seria? É uma função muito utilizada para aspiração de pacientes, para dar uma hiperoxigenada antes e depois da aspiração. Diferencial. No Monal T75 não é limitado em 100%, então eu consigo limitar o ajuste da EFI de O2 que eu vou dar para o paciente. Tem alguns pacientes que eu não posso oferecer 100%, então isso eu consigo no Monal limitar. E além disso, não é um tempo fixo de 2 minutos. Eu consigo ajustar o tempo antes e o tempo depois da aspiração, conforme a clínica do meu paciente.
Então é completamente ajustável. O que eu ajustei aqui, eu vou sair para mostrar que aqui ele faz tudo automático. Eu simplesmente clico, ele me avisa que a função foi ativada, começa a contar aquele tempo pré-aspiração que eu ajustei. Nesse tempo, o ventilador automaticamente vai aumentando a FiO2 oferecida. Ou eu espero esse tempo terminar, ou quando eu desconectar o paciente, o que essa função faz? Ele não fica liberando fluxo contínuo enquanto eu estou com o paciente desconectado, evitando uma contaminação cruzada. Ele não fica alarmando em vermelho, que seria o alarme contínuo. Ele me avisa que eu estou com o paciente desconectado e o tempo que eu estou com o paciente desconectado. Quando eu volto a conectar o paciente, ele automaticamente passa para a fase final da aspiração, onde ele me calcula e conta aquele tempo pós-aspiração que eu ajustei. Ele vai continuar com a FI alta até terminar esse período que eu ajustei e depois ele volta para a FiO2 que está ajustada no ventilador. Ou, quando eu clicar aqui, ele para a mensagem e vai voltar a FI para o que está ajustado. O que mais que temos aqui? Dentro do menu, então, eu tenho também o ajuste da ventilação de apneia, onde eu ajusto o volume, a frequência e o tempo que essa ventilação vai entrar. Além disso, dentro do menu eu tenho a ferramenta de compensação de tubo traqueal. Então eu posso selecionar o tipo de tubo, se é um tubo endotraqueal, uma traqueostomia, o diâmetro interno do tubo. Então se eu tivesse em recém-nascido, ele iria desde um tubo de 2,5, seleciono, e o grau de compensação que eu quero compensar, se é 100% ou se é menos. Quando eu ativo, ele me dá uma mensagem que a ferramenta está habilitada e na curva eu consigo perceber a diferença das pressões. Na curva eu consigo observar que a curva amarela é a pressão de pico, ou seja, a pressão que está chegando no Y do ventilador. Como eu estou com a compensação de tubo ativada, a linha tracejada me mostra a pressão após o tubo. E a última função dentro do menu é a configuração do ventilador. Não é nenhum recurso que o operador vai usar durante a ventilação, são mais ajustes de idioma, o brilho da tela, se eu quero habilitar aquela baixa pressão de O2, ajustar a data e hora. Não é nada que durante a ventilação é preciso usar. Então isso fica dentro de menu. Seguindo aqui na tela, eu tenho a função de nebulização, que é a nebulização que ela é sincronizada com a fase inspiratória do paciente. Então, eu ajusto o fluxo da inalação. Eu posso ajustar a duração. Eu quero deixar 10 minutos, a função habilitada. E ainda eu posso ajustar uma periodicidade. Se a prescrição médica for, por exemplo, de 4 em 4 horas, eu posso deixar habilitado. Quando eu ligar a função, ele primeiro me dá uma mensagem se foi iniciado o teste automático com o nebulizador. Eu só confirmo. Ele fica me dando a mensagem em verde que eu estou com a nebulização em curso. Como eu falei, ele é sincronizado com a fase inspiratória, então ele libera o fluxo na inspiração apenas. Se eu deixar assim como ele está programado, ele vai ficar 10 minutos. Depois ele desaparece essa mensagem e daqui 4 horas ele vai habilitar de novo a mensagem. Sendo que daí eu não precisaria desconectar o circuito do nebulizador do paciente. Ou posso deixar sem periodicidade também, não tem problema. Ele vai ficar 10 minutos e vai parar a mensagem de nebulização em curso. Se a medicação já foi toda administrada, eu posso vir aqui e cancelar a função. Vai.
Dentro do botão Medições, eu tenho as ferramentas e cálculos de mecânica ventilatória que o Monalta 75 tem. Então, primeiro é o ciclo manual. Eu clico e ele me avisa que eu estou dando um ciclo manual do que está ajustado já na ventilação do paciente. Resistência e complacência estática é um cálculo que ele faz automaticamente. Eu simplesmente clico, ele me habilita a manobra. Fez uma pausa ex, está fazendo a pausa inspiratória e já me dá todos os dados na tela. Resistência, complacência, pressão platô e você está com auto-PIP. Esses dados daqui a pouco eles saem da tela e eu consigo buscar esses resultados nas tendências. P01 é um recurso que é utilizado como um índice preditivo de desmame, que o Monal também tem. Então, ele fica a manobra ativada. Quando o paciente fizer o esforço ventilatório, ele vai me dar na tela qual o valor de P01 medido. Outro recurso que o Monalta 75 tem é a medição de NIF, que é a força inspiratória negativa. Também é um índice preditivo para desmame, para avaliar a força muscular. Esse eu preciso ficar segurando. Ele me avisa que eu estou com a medição em curso. Com a colaboração do paciente, ele iria começar a medir o valor da NIF. É uma manobra que dura no máximo 30 segundos se eu ficar segurando no botão. Nessa parte da resistência e complacência estática, ele fez as pausas automáticas. Eu tenho a opção também de fazer as pausas respiratórias manuais. Pausa expiratória. Também eu fico segurando, ele me habilita a mensagem do que eu estou fazendo. Quando eu soltar, ele faz essa leitura da PIP total, para ver se eu estou com alto PIP ou não. E a pausa inspiratória, onde ele me dá como resultado o valor da pressão platô. Então, dentro de medições, eu tenho todos esses cálculos e ferramentas para monitorizar a mecânica ventilatória do paciente. Então agora eu vou mostrar para vocês o PS Pro, que é o modo ventilatório exclusivo da AirBkid. Ele é uma modalidade em pressão de suporte, então subentende-se que o paciente tem que ter ventilação drive espontâneo. Só que como vocês podem ver, a pressão de suporte ela está automatizada. E ela está automatizada em cima de um dado que é o volume corrente objetivo que eu quero que o paciente fique ventilando. Então, eu ajusto aqui qual é o volume que eu quero que o paciente faça e ele automaticamente vai titular a pressão de suporte para mais ou para menos, de acordo com este dado. Eu vou validar. Então, aqui o paciente está ventilando espontaneamente. E o que o ventilador observa? O dado de volume corrente exalado. Se o paciente estiver sempre fazendo a mais do que está ajustado, ele subentende-se que ele pode diminuir o suporte pressórico para não deixar o paciente numa pressão fixa. Então, ele diminui a pressão do suporte para ver se o paciente tolera uma ventilação com um suporte um pouco menor, evoluindo para um possível desmame. Só que o contrário também acontece. Se por acaso o paciente está ventilando espontaneamente, mas não consegue manter o volume que eu ajustei, a máquina vai aumentando automaticamente a pressão de suporte. Eu consigo ver a pressão de suporte que está no ciclo, clicando em cima do botão volume corrente. Ele me dá o valor de pressão de suporte. Então, isso seria a indicação daquele paciente que eu não quero deixar uma pressão fixa, como na pressão de suporte normal. Então, ele fica dando a cada ciclo quanto que o paciente realmente precisa em cima de um dado que é o operador que ajusta. Além disso, o PS Pro tem outra função, que seria com esses dois parâmetros aqui, frequência respiratória de manutenção e frequência respiratória mínima. O que seria isso? Se por acaso o paciente perde o drive ventilatório, ou seja, parou de ventilar espontaneamente, ele entra nessa janela de tempo e manda uma frequência
assistida. De novo, ele entra na janela de tempo e manda uma ventilação assistida. Quando ele percebe que a frequência espontânea do paciente chega a 0, ele vai manter o paciente numa frequência de manutenção. Vocês podem ver que está aumentando aqui a frequência respiratória até chegar em 15, porque a frequência espontânea está zerada. Todos os ciclos são assistidos, dá para ver pela cor da curva. E o objetivo disso, então, é o paciente não entrar numa ventilação de apneia, ele continua ventilando com os mesmos parâmetros, no mesmo modo ventilatório, só que de forma assistida. Se o paciente fizer o drive espontâneo, no primeiro ciclo, ele já perde essa função de frequência de manutenção e automaticamente entra na pressão de suporte automatizada. O objetivo principal disso é fazer o paciente ventilar espontaneamente o mais rápido possível para não perder força de músculo respiratório. Para deixar o equipamento em modo de espera, no mesmo botão que eu liguei, eu aperto. Ele pergunta se eu realmente quero entrar no modo de espera. Se foi sem querer, eu cancelo. Se não, eu confirmo. E o equipamento fica em modo de espera. No modo de espera, eu tenho a opção do botão desligar. Então, ao desligar o equipamento, aí sim ele apaga a tela. É importante informar que o equipamento ele mantém todos os dados programados, mesmo que eu desligue a tela. Quando eu ligar novamente, ele vai voltar nos mesmos ajustes que estavam antes. Ó, ele voltou no mesmo modo ventilatório e com os mesmos parâmetros. Ele só vai resetar a configuração quando eu clicar novamente em novo paciente para ajustar para um novo paciente. Tirando isso, tanto em modo de espera quanto equipamento desligado, ele mantém os mesmos parâmetros.